Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você está assistindo esse vídeo, mas o importante é que você está assistindo. Hoje o Justininho tá muito charmoso, vamos falar a verdade, hein? Claro que bem diferente de mim, que sou absolutamente cabeludo, tá? Não vou tirar a boina para provar a vocês, mas eu tenho barba. Hoje o Justininho, não preciso nem falar, o nome já tá aqui, ó. Veio vestido de Getúlio Vargas. Justininho, nem reclama. Pessoal, quando nós falamos sobre a Era Vargas, nós estamos falando sobre Getúlio Dornelles Vargas. Não é uma aula sobre o Justininho, mas sobre o Vargas, certo? Eu sou o professor Justino. Se você ainda não está inscrito, se inscreve. Entra aqui no meu Instagram e vamos embora. Porque a Era Vargas de 1930 a 1945, normalmente você lembra de uma frasezinha: Getúlio Vargas, o pai dos pobres. E ele mesmo gostava de se chamar assim, né? Vamos colocar aqui o quadro negro, The Blackbird. Então, quando nós falamos sobre Getúlio Vargas, é comum que você lembre dessa expressão. Getúlio Vargas, o pai dos pobres. Aí tem uma turma que gosta de ser crítico. Aí ele fala assim, pai dos pobres e a mãe dos ricos. E hoje eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre esse sentido aqui, ó. Sobre o sentido do pai dos pobres. E aí eu gosto muito de um título, que na verdade era a tese, depois virou um livro, de um professor meu de graduação em História, chamado Alcides, em que a tese, depois o livro, se chama O Roubo da Fala. Porque aí Getúlio Vargas é o cara realmente astucioso. Ele era um cara de muita astúcia. Nunca foi unanimidade no governo, viu? Nunca. De 1930 a 1945 ele enfrentou diversos momentos de oposição. Baqueou de um lado, baqueou do outro, mas foi ali se ajeitando, e ele conseguia construir políticas específicas para cada grupo. Isso ele foi muito hábil, conseguiu cooptar intelectualidades para o seu governo. Mas aqui nós vamos tratar de um ponto muito específico do governo varguista, que é a questão do trabalho. Inclusive um tema pelo qual Getúlio Vargas é lembrado até os dias de hoje. Pelas leis trabalhistas, pela CLT. Então, Getúlio Vargas foi um cara que se construiu como alguém que trabalhava para o povo, o pai dos pobres. Vamos pensar nessa frase? Qual é o sentido de um pai? O pai não é aquele que sabe, não é aquele que faz por... pai, mas... professor, mas o meu... Não vamos fazer um momento aqui de discutir as relações em terapia coletiva, tá? Aqui é aulinha, tá? Tipo aulinha. Então, vamos pensar assim, qual é a ideia de um pai? Ele melhorou, né? Não é o seu pai, tá? Mas a ideia de um pai. Não é o provedor, não é um cara que cuida, não é aquele que orienta, que te educa. E quando você faz alguma besteira, o que o papai faz? Dá pra armadinha, não é? Então, antes de você pedir, o que seu pai falou? Não, peraí, agora não. Agora não é o momento de você ter isso. Papai sabe e vai fazer o melhor para você, porque eu sou mais experiente. Tá vendo a noção de pai? Pai é aquele que tutela. E a ideia de pobre é a ideia do trabalhador. Então o Vargas constrói essa ideia do pai que gere e que cuida do trabalhador, que é uma criança. Que é uma criança que não sabe muito bem o que quer. Então precisa ser tutelado pelo Estado. Então o pai dos pobres é aquele que cuida. E aí vem o nome do livro do meu professor, O Roubo da Fala. O que é o roubo da fala? Ao invés de eu deixar que esta criança fale por ela mesma, o que eu falo? O que eu faço? Eu roubo essa fala e falo por ela. E esse roubo da fala que Getúlio Vargas faz dos pobres, entendido trabalhadores, e entendido mais especificamente como trabalhadores urbanos, que começam a crescer em número e organização no Brasil, é a ideia de que esse Getúlio Vargas cuida dessa classe que é irresponsável e que precisa de um líder para guiá-los. Nossa, professor, isso tudo de duas frasezinhas?
Sim, isso é estudar história. Olha como que um simples slogan carrega uma carga conceitual muito pesada e densa. Então Getúlio Vargas, ele vai construir e entra para a história e é reproduzido como aquele que fala pelos trabalhadores, que são um setor em formação e sem capacidade de se autogerir, como uma criança. Por isso eu sou o seu papaizinho. E aí Getúlio Vargas vai construindo ao longo dos seus períodos. Ele fica de 1930 a 1945, basicamente 3 grandes períodos que a gente divide de forma didática, que nós chamamos do governo provisório, 30 a 34, constitucional 34 a 37 e depois Estado Novo, 37, 1945, depois ele volta, né? Mas aí é uma outra história, não cabe aqui na chamada Era Vargas. Olha, logo de cara aqui, ó, no governo provisório, ele já vai criar o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Eu coloquei aqui o nome do camarada, que era um ministro, só para você lembrar. Talvez você reconheça esse sobrenome, hein? Será que o Google te fala quem ele é, hein? Cria a Justiça do Trabalho. Olha, mas esse cara realmente é o pai dos pobres. Olha o que ele está fazendo por nós. Calma, você vai ver, ó. No governo constitucional, quando ele elabora a Constituição de 34, ele começa a trazer os primeiros elementos da legislação trabalhista para garantir o direito dos trabalhadores, que mais tarde, no chamado Estado Novo, vai juntar tudo isso e mais alguns pontos e vai ser concretizado na CLT. A CLT foi uma boa realização varguista? Sem dúvida. Tem problemas? Óbvio, é uma legislação de 43, né? Não vai valer, nós temos que reformular, nós temos que modernizar, as relações mudam. Mas foi uma grande conquista. Olha a palavrinha, hein? Será que a legislação trabalhista foi uma conquista ou um presente do papai? Nunca se esqueçam que o movimento trabalhista brasileiro, dos trabalhadores brasileiros, sempre foi muito combativo. Nós tivemos greves em 1917, o movimento anarquista, socialista. 1917 nós temos a Revolução Russa. 1922 forma-se o Partido Comunista Brasileiro, que encampa as bandeiras da luta dos trabalhadores. Os imigrantes que vieram no século XIX, muitos chegaram ao Brasil e mesmo no início do século XX, já tocados pelas ideias das organizações, do sindicato. E fala sindicato, o padrão até arrepia, né? Por que será que arrepia? Porque é bom para o patrão ou porque é bom para o empregado? Vamos pensar, né? O sindicato é aquele que organiza. Ah, professor, mas tem vagabundo do sindicato, tem vagabundo até na igreja. Tem vagabundo em todo lugar, mas você não pode julgar uma instituição por uma pessoa. A instituição é maior do que a pessoa. E aí Getúlio Vargas vai ser um sujeito que percebe essa movimentação. Ele percebe esse agito. E quando ele começa a roubar a fala desses trabalhadores e transformar essas leis trabalhistas não como uma conquista, mas como um presente, como uma dádiva, é que ele ganha o título de o pai dos pobres. Como aquele que trabalhou para e não aquele que regulamentou e restringiu as manifestações. Porque, olha só, lei trabalhista é bom para o trabalhador? Sim, mas ela também é bom para o patrão. A lei trabalhista é boa também para o patrão, porque ela organiza o movimento trabalhista. Ah, eu vou fazer greve, eu vou quebrar tudo. Não, aqui, ó. Tem a legislação que te garante 13º, férias, e aqui tem um negócio aqui de greve. Ó. Então, ela foi boa para o trabalhador que ganhou, a palavrinha ganhou, que conquistou alguns benefícios, mas ela também foi boa para o patrão, que regulamenta e organiza o mundo do trabalho. E Getúlio Vargas vai trazer para nós essa ideia de ganhar, do presente, da concessão. Isso entra para a história e nós temos que ter muito cuidado com isso. Leis trabalhistas não são brindes do Estado, são conquista dos trabalhadores e nós devemos ficar muito atentos a isso. Então Getúlio Vargas, e a partir de Getúlio Vargas, essa ideia de benefício do Estado para o povo é muito forte. E fiquem atentos a isso. Esses benefícios não existem. Eles são resultados de disputas, de lutas e de muita morte, hein?
Getúlio Vargas matou, perseguiu, foi atrás de sindicalistas, e isso acontece até hoje. Até hoje. Fiquem muito atentos e atentas a essas lutas e a esses conflitos. Então, Getúlio Vargas, como nosso querido pai dos pobres, que atua na legislação trabalhista, ele é um sujeito que fala por e se constrói como tal. E a partir daí ganha um título como defensor do trabalhismo, que é justamente essa filosofia, essa lógica que iguala o trabalhador ao cidadão, como se o fato de eu ser um trabalhador significa que eu sou um cidadão e que obrigatoriamente eu faço inferência sobre o meu caráter. E transforma todo o contrário também em verdadeiro. Putz, professor, falou complicado, entendi nada. Se o fato de eu trabalhar significa que eu sou um cidadão e que eu sou um cidadão cumpridor dos meus direitos e deveres, um cidadão do bem, significa que o contrário também é verdadeiro. Se eu não tenho um trabalho, eu não sou um cidadão. Se eu não sou um cidadão, consequentemente, eu também não sou uma boa pessoa. Logo, não ter trabalho significa ser vagabundo. Agora, além de você não ter o trabalho, significa que você é uma pessoa ruim porque não consegue emprego. Olha que loucura! Isso é tão forte em nós. Eu espero que você não tenha passado por isso, mas infelizmente sei que muitas pessoas passaram e estão passando e vão passar sobre o fenômeno do desemprego. E olha como isso atormenta algumas pessoas. É como se o fato de você não ter um emprego te destituísse da sua humanidade, da sua cidadania. Como se o fato de ter um emprego te transformasse num cidadão. Olha como que a lógica do trabalhismo é presente na nossa sociedade. Isso não é construído de um dia para o outro. Isso é lento, isso é uma construção que dura anos. E o Vargas é um cara que faz muito isso. O incentivo ao bom trabalhador, ao bom cidadão, aquele que respeita, aquele que segue as regras, a legislação, que busca um emprego. O sujeito que não faz isso é um vagabundo. E como um vagabundo deve ser punido. Assim como todas as coisas que estão associadas ao vagabundo. O boteco, o samba, o morro. Quer dizer, vai poder, mas desde que esteja dentro de uma regulamentação. E Getúlio Vargas é um cara que faz isso. Ele vai legislar muito sobre a cultura popular brasileira. Escola de samba, carnaval, as rádios. Mas isso é um tema para um outro vídeo. Tranquilo, companheiros e companheiras, crianças do meu coração? Compreendido um pouquinho sobre Getúlio Vargas e as suas relações com o mundo do trabalho? E aí, será que ele realmente é o pai dos pobres ou foi um sujeito muito bem assessorado e muito hábil em construir a imagem desse provedor? Parabéns, Justininho Careca, espero que vocês estejam muito bem, eu estou bem, sou o professor Justino e espero que a gente se encontre logo logo. A gente se vê.